Passamos imediatamente a palavra a Raquel Dayana Zinheliski, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, a questão da hegemonia segundo Gramsci. Então, como de praxe, 20 minutos para a exposição, 10 minutos para o debate. Bem-vinda, boa apresentação, Raquel. Bom, boa tarde a todos vocês. Eu sou a Raquel Zelinski, meu orientador, professor José Carlos da Silva. Na fase que eu estou do mestrado, a minha qualificação está marcada agora para o dia 31. A base da minha preocupação de sala de aula foi o que me fez pensar em trazer esse questionamento de uma forma mais crítica à questão a gente começou, na verdade, num bate-papo com o meu orientador, onde a gente acabou analisando que o teórico que eu escolhi, que é Antônio Gramsci, ele é muito mais utilizado para a área da educação do que da própria filosofia. E ele tem uma contribuição muito significativa para a área da filosofia. No começo dessa discussão, e fazendo parte, né, do grupo de professores aqui do Estado, dando aulas para o ensino médio de filosofia, eu percebi que os alunos, primeiro, tinham, quando chegavam ao segundo ano, tinham uma dificuldade muito grande nos conceitos da filosofia política, porque eles vêm com um histórico só lá da filosofia política medieval, e aí eles passam por uma questão dos contratualistas, logo no princípio do segundo ano, e depois os contratualistas, eles vão ver alguma coisa já de filosofia política contemporânea só lá no terceiro ano. Como eu falei, e até questionei o colega, que era uma preocupação minha, a questão de que momento que ele ia aplicar, né, o projeto dele, foi justamente por isso, porque aqui no Estado, nós somos bem engessados em relação ao conteúdo que nos é passado. E engessado de uma forma assim, quando você vai fazer o planejamento, já está lá no SGDE, quais os temas que deverão ser abordados, e nós somos bem monitorados em relação a isso. Se eu colocar no meu planejamento que eu estou aplicando alguma coisa, eu posso também receber a visita de pessoas da sede que vai questionar por que não está sendo dado aquilo que está no planejamento e que deveria estar que está no currículo. Então, tudo isso aqui é bem monitorado, assim, diferente, eu percebi essa diferença dos outros estados. Então, a minha preocupação realmente é um pouco com encontrar alunos no terceiro ano com um certo preconceito sobre outras formas de política, né, principalmente sobre comunismo, socialismo, e ter uma visão muito errônea também da participação do Marx, né? Eles têm uma visão muito, claro, que a gente acaba não tendo uma visão muito crítica, porque todo mundo nasceu sobre o capitalismo, né? O capitalismo já bem enraizado em todo mundo. Então, a concepção que eles têm de mundo político é o mundo capitalista. O Gramsci vem com uma grande contribuição, no meu ponto de vista, mas a gente tem a ausência dele muito na filosofia, e tanto na filosofia, em geral, assim, quando a gente traz para um estudo mais aprofundado, a gente encontra muitos trabalhos mais voltados para a educação, trazendo Gramsci, né, porque até o Paulo Freire foi um que acabou pegando muitos conceitos do Gramsci para trazer para a educação, e o Gramsci acaba não tendo essa participação, que, no meu ponto de vista, é muito relevante para os alunos que estão tanto em construção da sua autonomia política e emancipatória, quanto assim, geralmente o segundo ano é o ano que eles vão participar das eleições, que eles vão começar a analisar como que a política funciona. E então eu trago de sugestão, né, e de material didático, um sequenciamento didático,
onde traga pelo menos até os conceitos que Gramsci traz sobre a política, que seria a hegemonia, a filosofia da praxis e a própria democracia. Elucidar esses conceitos a partir de aulas que mostrem para o aluno que todos esses conceitos são muito importantes quando a gente pensa em política, para analisar como que tudo isso funciona, né? E aí, como que eu parto dessa pesquisa, né? A partir da ideia que os alunos vão ter de senso comum, porque eu penso em fazer uma aplicação, serão 4 aulas, a gente ainda tem essa restrição de tempo, né? Serão apenas 4 aulas para elucidar, para fazer a apresentação do teórico, elucidar um pouco esses conceitos, a hegemonia, a democracia e filosofia da praxis, e fazer o que eles entendem antes disso, antes da explicação dessas aulas, a aplicação de um questionário, onde o que eles entendem até ali sobre política, qual o conceito que eles imaginam que seja hegemonia, se tem diferença de ideologia, a própria filosofia da praxis, se eles já ouviram falar, né? Porque eles já estão no 2º ano de ensino médio e no 3º bimestre. Então, assim, seria para eles já terem uma visão, pelo menos superficial, sobre esses conceitos, né? Aí eu farei essa análise logo após a aplicação das aulas. Na minha sugestão didática, eu coloquei a apresentação de alguns trechos do filme A Onda, né? Aquele filme que traz o professor em sala de aula, que demonstra como que é possível, sim, a gente voltar a ter um Estado tirânico, né? E como que a democracia, ela é tão frágil, né? Que pode sair também, uma coisa que o Gramsci traz muito, é que as igrejas, os quartéis e as escolas são lugares que por ter uma grande quantidade de pessoas, é possível começar uma coisa muito pequena, né? Assim como os sindicatos e essas coisas, começa com uma coisa muito pequena e sai da sala de aula e passa a se tornar um reflexo social, né? Esse reflexo social passado no filme, ele é um reflexo social negativo, né? Mas nós, analisando todos esses conceitos, qual a ação que a gente pode ter para ter um reflexo social positivo, né? Quais as ações que nós podemos sair da escola e levar para a sociedade de forma de conhecimento e ação que vai fazer com que mudem a forma das pessoas de pensar em política, de pensar em novas formas políticas, na verdade, né? Que a gente está muito na caverna, a gente está muito enraizado, a gente acha que a política é só isso que está disponível, e a gente não consegue pensar em nenhuma outra forma que seja, que deixe, pelo menos, o Estado democrático mais seguro, né? E aí a gente encontra... o interessante é que o filme também passa a ideia do ditador, né? A ideia de ter um político como ídolo, né? No caso, ali no papel do professor. Então, também passa toda essa questão da importância e do significado do professor em sala de aula, né? O quanto ele pode interferir no pensamento dos alunos e como ele pode orientar isso, tanto para o mal quanto para o bem. Então, passa a ser também uma conscientização do professor que está em sala de aula. Na minha dissertação, eu coloco também que o professor sempre deve evitar ser muito tendencioso, porque nas escolas o professor depois é taxado como comunista, e aí acaba virando uma bola de neve, e as discussões aí só aumentam, né? Então, na aplicação dessas aulas, eu coloco a importância do professor não ser tendencioso, de deixar com que os alunos falam, né? Aqui a gente tem a escola de autoria, onde eu vou aplicar as aulas, ela deixa muito aberta essa questão da participação dos alunos, que é importantíssimo para a gente saber de que modo que isso atingiu eles, né? A minha pesquisa é pesquisação e de forma qualitativa,
Então, sempre vai ter uma abertura para os alunos colocar de forma dissertativa no final das aulas qual foi o impacto daquilo no pensamento dele, no pensamento crítico dele, se mudou alguma coisa ou não, né? Então, toda essa preocupação para, depois, uma análise final, ter também um feedback dos alunos, se eles acharam proveitoso ou não essa continuidade nesse sequenciamento didático, né? Porque parar nos contratualistas acaba deixando os alunos um pouco com uma dificuldade para se falar de política. Você chega, às vezes, no terceiro ano para falar de política, eles falam, ai, política, nossa, não gosto de política, e já era para ser um cidadão totalmente inserido na sociedade e ter uma concepção de política muito mais clara, né, que define o quanto eu ganho, o que eu visto, o que eu posso adquirir, o que eu não posso. E tudo isso é uma questão importantíssima, e ela começa na hegemonia, na ideia de hegemonia, como que isso se forma em sociedade, na própria filosofia da praxis, como eu posso tirar isso do teórico e passar para o prático e atingir de uma forma positiva a sociedade, e ter, claro, a ideia da democracia e a proteção da democracia, né, que ela é muito frágil, e ela se mostra o tempo todo assim, e as pessoas têm uma concepção, de repente, errônea, de que está tudo muito bem arquitetado, assim, que nada vai mudar por muito tempo, né? Existe um relaxamento sobre isso. Bom, então o produto seria um material didático, tá? E aí eu me restringi a esses conceitos, até pelo pouco tempo que a gente tem aqui, né? Um material didático com essas 4 aulas, explanando esses conceitos e sugerindo ao professor novas formas de abordagem. Eles vão partir do senso comum, como eu disse, né? Para os conceitos de hegemonia, filosofia da praxis e democracia. Eu escolhi o filósofo teórico como sendo Gramsci, porque eu acredito que ele também não tem aquela rejeição que o Marx tem quando a gente leva ele para a sala de aula, né? Aqui, pelo menos no meu estado, a gente tem muita rejeição com Marx. Falou de Marx, nossa, você tem que começar lá do zero, sabe? Começar falando sobre até a vida mais pessoal do Marx e mostrar que ele não era assim, na concepção que eles trazem para nós, era quase um tirano que queria mandar em tudo, e um comunismo muito diferente que que eles têm de visão aqui, né? Bom, então surgiu dessa questão da ausência do Gramsci nos livros didáticos, e também ele não é nem citado na questão política, e tem uma importância, na minha concepção, muito grande, né? Ele traz também o conceito de massa intelectual orgânica, né? Que como a gente trabalha com o município, com o Estado, então a gente trabalha com o pessoal que são de baixa renda. Então, é importante eles terem a ideia de que eles podem se tornar também intelectuais e que eles podem modificar o lugar onde eles vivem. Bom, a intervenção deve ser entendida como uma continuidade de um processo de formação sobre as teorias políticas. Anteriormente, né, a aplicação se dá justamente no terceiro bimestre, porque é necessário que os alunos já tenham passado por Hobbes, Locke, Montesquieu, e os demais contratualistas, até os liberais, né? Maquiavel. Bom, os dados coletados seriam antes e pós-intervenção, a pesquisa qualitativa, como eu já disse. O mais interessante desse tipo de pesquisa é que a gente tem a escolha do método de investigação, né? É principalmente uma estratégia para o desenvolvimento de professores e pesquisadores, de modo que eles possam utilizar suas pesquisas para aprimorar o seu ensino em decorrência do aprendizado dos estudantes, né? Esse tipo de pesquisa visa articular a relação entre a teoria e a prática no processo de construção de conhecimento, de modo que a ação se converte em intervenção social, possibilitando com isso uma efetiva atuação sobre a realidade estudada. Outra questão é que o plano de ação refere-se a uma intervenção através de aulas expositivas, dialogadas,
com leituras introdutórias para o aprofundamento das discussões sobre os conceitos já citados. Em seguida, será apresentado, né, o filme, que abre a discussão interpretativa sobre a importância da filosofia política na contemporaneidade, por meio do qual o discurso argumentativo se converte em objeto de investigação das ciências, da filosofia e da construção de mediação de emancipação pessoal e sociocultural, pois se trata de um ponto de partida na investigação do aprofundamento dos conceitos, de modo a permitir uma avaliação mais aprofundadas, mais apropriada dos problemas, assim, detectados, né? E outra coisa que eu acredito que seja de importância é que muitas vezes os professores, por estarem em sala de aula, desenvolvendo um currículo, assim como no nosso estado engessado, eles podem se afastar das bases teóricas que fundamentam suas ações. Nesse sentido, a pesquisação supera essa dicotomia ao estimular uma reflexão constante entre o saber científico e as práticas cotidianas, criando um diálogo produtivo entre ambas as esferas, pois ao integrar a teoria e a prática promove a mudança e constrói conhecimento relevante e assim podendo ser contextualizado. Bom, aí eu anotei aqui algumas referências minhas, né? As minhas referências primárias, Gramsci e Marx, e as secundárias, a Ana Maria Said, Norberto Bobbio, o Mário Manacorda, e alguns comentadores que eu coloco na minha dissertação, ademais, né, o Natoli, por exemplo, porque traz muito da vida e da história do Gramsci, que é importantíssimo para entender como que surgiu todas as suas teorias no âmbito da política. Bom, é isso. Bem, obrigado, Raquel, né? Você falou em 17 minutos, né? Então tá. Eu dei uma acelerada, falei, não vai dar tempo, vou ter que falar de tudo. Então a gente tem aí os 10 minutos para vocês e 3 para mim. Então, mas tá legal, eu gostei do teu trabalho, toca nas questões de filosofia política que eu gosto muito também, a gente pode conversar daqui a pouco, né? Enfim, então, o nosso coordenador está aí, né? Então, como os demais apresentações, fica aí aberto para cada um de vocês fazer os comentários, né? 1 minuto, 2, pelo menos. Né? André, né? Sandrival, Francinaldo. Tem mais uma pessoa aqui, né? O Joab. Ok, André. Pode começar. Boa tarde a todos. Professora Raquel, tenho só um pequeno questionamento da senhora. Parabéns pela boa apresentação. Quanto à questão de Marx, né, que realmente essa é uma ideia geral, universal, né, de que Marx é um comunista e que nada de bom traz para a política, né? Então, qual a boa visão de Marx sobre a política? Então, o Marx, né, ele traz uma concepção, a minha base que eu peguei para tirar essa minha análise que eu tenho sobre Marx, é basicamente a ideologia alemã, né, que começa lá com Feuerbach, até a questão do capital. O Marx traz como se diz? Me fugiu a palavra agora. Ele traz uma formação sobre a ideia de comunismo, eu vejo que muito diferente daquilo que é pregado nas políticas atuais, né? Eu acho que por isso que, por exemplo, relacionar o Marx a alguns políticos da atualidade nem combina, porque a ideia principal do Marx era que todos tivessem acesso a tudo, independente da sua formação intelectual ou a sua prática. O que o Marx levava em consideração era que era muito mais o nosso tempo de vida, porque tudo que a gente dedica é tempo de vida, independente da forma de trabalho que a gente aplica. Quando a gente trabalha, por exemplo, trabalho, consumo e lazer com os alunos, o Marx é trazido pelo conceito de alienação e pelo conceito de uma emancipação também, que trazendo esse tipo de consciência, né? Que não necessariamente a gente precisa de uma igualdade, mas a gente precisa de uma equidade, e é muito diferente isso.
que é trazido. Eu não consigo ter uma equidade, sendo que aqueles que estão falando que estão pregando o comunismo, eles estão vivendo como burgueses, enquanto a grande maioria da população está passando fome. Então, isso não é comunismo, né? Comunismo é quando a gente prega uma equidade para que todos, independente da ação que façam em sociedade, sejam pagos pelo seu tempo de vida, independente do seu serviço, porque todo serviço que as pessoas prestam são essenciais na comunidade, né? Comunismo e comunidade são palavras semelhantes. A comunidade, ela vem a partir ela é formada, né, por indivíduos que precisam e necessitam ter atividades diferenciadas, porque se todo mundo quisesse ser médico, por exemplo, o que seria das outras coisas, né? Um exemplo clássico que eu costumo dar em sala de aula, desculpa me estender mais um pouco, mas é que eu falo sempre assim para os alunos, a importância do trabalho de cada um. Um cirurgião é muito importante quando se diz respeito a uma vida, mas se a pessoa que limpa essa sala que vai ser feita essa cirurgia não souber fazer o trabalho corretamente, ou não ter já, né, a prática em si de começar num lugar e terminar no outro para que nada seja infectado, pode ser o melhor cirurgião do mundo, que o paciente vai ter uma bactéria ou alguma coisa assim. Então, todo o trabalho é essencial na comunidade, assim, e todos deveriam ser valorizados com uma certa equidade, o que não acontece. E essa, para mim, é a visão que o Marx traz de uma ideia de comunismo, que todo mundo tem a sua importância na sociedade e que eles deveriam ser valorizados pelo tempo de vida que eles dedicam aos seus trabalhos, seja ele intelectual ou braçal. E o que eu acho que é o que não fica claro para os alunos é isso, na minha leitura de Marx, tá? Bem particular isso, eu vejo que ele brigava muito por essa questão social, né? Tudo bem. André? Primeiro, parabenizar, né, a professora pela exposição, muito boa a exposição. Tá falando de trabalho, né, enquanto uns trabalham, né, a gente também tem o nosso trabalho também é importante enquanto professor de filosofia, filósofo, né. Você estava falando dos médicos, né, eu sempre falo que, em sala, né, que eles cuidam do corpo, né, e a gente da filosofia cuida da alma. Mas é importante, aqui no Estado a gente também não fica atrás em relação a essa negação de Marx. A galera religiosa, né, os tradicionais, conservadores, é muito complicado. A gente tem que ir desconstruindo isso, né, através do diálogo, mesmo que seja em alguns momentos por enfrentamento, mas um diálogo para ir quebrando. Mas é muito bacana o seu trabalho, essa questão de tentar desconstruir a negação de Marx. Isso, eu acredito para a gente que, pelo menos eu, no meu caso, que trabalho com o marxismo, acho que é fundamental. Marx também tem que se fazer presente na educação básica, no ensino médio, e a exposição de vocês me faz me lembrar também da minha pesquisa, do mestrado, onde o Francinaldo pode até utilizar também como objeto de pesquisa, uma aula de filosofia na cozinha, onde primeiro tem uma formação que eu faço com os meninos de categorias filosóficas, marxistas, e depois eu trago a classe trabalhadora mesmo para fazer um diálogo, e aí depois a gente tem um feedback, né, de como é que eles compreenderam, né, as categorias, a realidade, e eu acho muito válido, né, pensar a educação fora, né, daquele ambiente e tentar desconstruir também essa imagem de Marx, que é muito difícil, mas a gente está fazendo o papel. É isso, eu acho que a minha fala não foi nem uma pergunta em si, foi tentar, acredito que contribuir para a pesquisa de vocês também. Obrigado, viu? Então, eu justamente peguei o Gramsci porque ele faz uma ponte, né? Porque eu acho o Gramsci muito mais ameno em relação a todos os conceitos, né? Até porque o Marx já chega com os dois pés no peito falando que a filosofia é uma ideologia. Aí começa, né? A gente tem um problema, como o problema já começa por aí.
Então, o Gramsci, eu acredito que ele consegue fazer essa ponte, e quando a gente traz muito mais o nome de Gramsci, mas trazendo que todas essas ideias dele teve como fundo, como base, a teoria marxista, eu acredito que tenha uma aceitação melhor dos alunos. Muito bem. Nós já consumimos 6 minutos, então temos mais 4 para o debate, né? Agora, o Joab pediu a palavra. Boa tarde, pessoal. Antes de qualquer coisa, parabenizar a professora Raquel pelo trabalho desafiador que tem pela frente, um domínio da linguagem muito próprio para quem vai defender uma dissertação. Vejo que está no caminho promissor. E vem uma questão aqui, quando a professora Raquel levanta a questão do Estado tirânico, queria saber dela como é que ela poderia nos ajudar aqui a compreender, uma vez que no século XX a gente viu estados tirânicos a partir de elementos de uma certa cultura de direito, mas que a gente também assistiu e ainda assiste estados tirânicos a partir da própria pensamento marxista e muito mais ainda engrossado a filosofia cultural de Gramsci. Me diga a professora Raquel como é que a gente se sai dessa. Obrigado. Então, eu vejo que essas teorias, elas são usadas até hoje para fomentar uma cultura que não tem nada a ver com o comunismo, tem muito a ver com estados tirânicos mesmo, né, que não visam o bem comum e igualitário e totalitário, né, eles visam muito mais a questão de poder na mão de um só mesmo, uma questão muito mais de uma aristocracia, né, e eles, eu acho que o discurso é o grande problema de tudo, porque para convencer o proletariado, eles usam o discurso comunista, e aí eles levam esse nome como eu acho que o problema exatamente está aí, no discurso. Por isso que esses questionamentos têm que ficar muito claro na cabeça dos alunos, tem que ficar... não é assim, você leu alguma coisa, você estudou alguma coisa, você teve acesso a algum tipo de material que fizesse com que você tivesse esse tipo de preconceito, ou que você... Eu sempre questiono meus alunos quando vêm e falam assim, ai, não, o comunismo, ai, o Marx, não sei o quê, eu falo assim, tá, qual livro você leu? Ou é só do que você ouviu falar? Porque daí a gente está falando de senso comum. E o senso comum, eu sempre falo para eles que eles têm que começar a abrir mão do senso comum já no primeiro ano de ensino médio. Tudo que eles ouvirem falar, eles têm que ir a uma base teórica e ler sobre, e hoje eles têm acesso a muita coisa pela internet, né, por essas pesquisas, e eu acho que o principal papel do professor é orientar essa pesquisa, né, para não acabar em sites que escrevem coisas absurdas, né? Hoje a gente quer pesquisar, pesquisa um artigo da Cielo, pesquisa fontes, né, que sejam confiáveis, que não podem ser alteradas por qualquer pessoa a qualquer momento, né? Eles têm muito acesso ao conhecimento. Eu acho que o papel do professor hoje é orientar sobre isso, e para que eles não tenham essa ilusão de que nós estamos distante de qualquer outra forma de política. A todo tempo, algum partido político está organizando formas de tomar o poder. Quem está no poder tenta se manter no poder, os demais tentam entrar no poder. Então, essa luta continua o tempo todo. Agora, é importante deixar bem claro esses discursos ideológicos que trazem nomes, apenas os nomes e não as ideologias do teórico. Eu acho que isso é o mais importante para uma questão emancipatória e uma participação social mais consciente. Muito bem, temos 2 minutos, eu vou fazer as considerações e fechar esse bloco, né? Em primeiro lugar, Raquel, parabéns pelo trabalho de trazer Gramsci para o mestrado profissional de filosofia, né? Você tem razão,
As teses que eu tenho visto são mais na área da educação, então acho que está na hora também de discutirmos esses assuntos no nosso lugar de pesquisa, né, de professores de filosofia, né. Também eu gosto muito dessa tua abordagem em relação à filosofia política. Eu particularmente sou apaixonado por isso. A mesma inquietação que você tem, porque Marx fala que filosofia e ideologia. Eu comecei a minha carreira escrevendo justamente isso. Conceito de ideologia em Marx, depois o desdobramento disso no pensamento de Paul Ricoeur, que eu estudei com o professor Benedito Nunes, na FPA, né? Depois eu passei a estudar o Locke, que resultou nesse livrinho aqui, está na internet, por aí. Olha Né? que legal. Né? As leituras que o Locke fez, porque eu não concordava também com a visão reducionista das correntes políticas, né? Uhum. E terminei na minha tese falando sobre Ricoeur, passando pela ideologia, pela utopia, né? Então, nós estamos no caminho a discutir no lugar certo essas questões o quanto mais rápido possível. Então, eu desejo uma excelente dissertação e que esse tão falado produto, ou seja, esse resultado realmente esteja no campo do ensino de filosofia. Acho que isso é importante. O produto aqui nem importa qual, mas importa o legado, talvez o produto da nossa área seja o legado que o nosso trabalho vai deixar, não só para você, mas para os colegas que vão ler o seu trabalho, né? Como dizia Marx, na ideologia alemã, que não fique para a crítica roedora dos ratos, né? Ou seja, que saia da prateleira e que vá para a ação, que vá para a prática, né? Tá? Então, muito contente com essa sala. Então, obrigado. Obrigada.